Olá, sou o pastor Nilton Jardim e vou falar aqui sobre o tema blasfêmia contra o Espírito Santo. Existem muitas pessoas que têm dúvidas a respeito desse assunto e também outras que têm medo de blasfemar contra o Espírito Santo. E às vezes fica sem saber o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, o que realmente pode ser. Então vamos tentar falar aqui de uma maneira mais inteligível, que as pessoas possam entender melhor, de uma maneira menos teológica possível, para que você possa compreender o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Vou ler um texto aqui na Palavra de Deus, que está em Mateus capítulo 12, versículo 31 e o 32, que diz: Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Lemos aqui Mateus 12, versículo 32 e o 33. Então a palavra de Deus deixa bem claro: a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, nem nesse mundo e nem no porvir também. Então, blasfêmia quer dizer falar mal. Do original, blasfêmia quer dizer isso, falar mal. Falar mal contra algo sagrado, contra a divindade. Então, blasfêmia é algo que realmente não é bom. Só a palavra blasfêmia já é algo que não é bom, é falar mal. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria somente, às vezes, falar mal do Espírito Santo. Nós vamos tentar entender aqui, baseado no texto. Nesse texto aqui que nós lemos, fala que Jesus, ele fez vamos tentar entender o contexto. No contexto aqui, desse texto, versículo 22, fala que Jesus, ali trouxeram um endemoniado, que ele era cego e ele era mudo. E Jesus curou e ele passou a falar e a ver. Então, já pensou, a pessoa era cego, era mudo e ainda endemoniado. E Jesus ali expulsou o demônio, curou aquele homem, e o homem passou a ver e passou a falar. E isso é maravilhoso. E a multidão ali admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? É esse porventura o Messias? Aí os fariseus, com inveja, disseram, murmuravam e disseram: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Quem era Beelzebu? Beelzebu era o deus das moscas, era um deus pagão, deus das moscas, demônio. Então os próprios fariseus falavam que o maioral dos demônios. Então Jesus estava cheio do Espírito Santo de Deus, e agora os fariseus dizendo: ele expulsa o demônio pelo poder de Beelzebu. Ele expulsa os demônios por demônios. Então ele estava falando dessa forma, os fariseus. Jesus, esse homem está expulsando o demônio pelo poder do demônio. Então Jesus estava cheio do Espírito Santo e eles atribuindo aquela obra que Jesus estava fazendo ao diabo. Veja bem, aqui nós vamos entender pela palavra de Deus. Às vezes as pessoas falam muita coisa, o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo outro, mas vamos entender aqui à luz da palavra de Deus. Então, quando Jesus repreendeu ali e falou essa palavra, baseado nesse contexto, que os fariseus estavam atribuindo aquilo que era de Deus, a obra de Deus, ao diabo. Mas vamos ver aqui e entender o ponto. Os fariseus, eles tinham conhecimento daquilo que era de Deus. Era tão tal que quando Nicodemos chegou para falar com Jesus, Nicodemos disse: Senhor, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então, os fariseus sabiam que homem
pecadores não eram ouvidos por Deus. E eles até falaram isso também. Deus não ouve homens pecadores. Então, os fariseus sabiam que aquela obra que estava sendo feita era de Deus. Agora aí que está o ponto. Eles, sabendo que a obra era de Deus, atribuíram ao diabo. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eles tinham esse entendimento que a obra é de Deus, que Jesus estava fazendo por Deus, não o aceitavam por inveja. Nicodemos, ele entendia que Nicodemos era um fariseu, ele entendia que Jesus ele até chegou a entender que Jesus era o Filho de Deus, mas ele não seguiu Jesus, por causa da sua posição religiosa, por causa da sua convivência ali no meio dos fariseus. Ele tinha uma posição de destaque, ele era mestre em Israel. E eles, por inveja, falaram que Jesus estava fazendo aquilo pelo poder dos demônios. Então veja bem, meus irmãos, meus amigos, não tenha medo se você é um servo de Deus de pode tentar blasfemar contra o Espírito Santo. Não tenha medo, às vezes, sem querer, de repente eu blasfemei contra o Espírito Santo sem querer. Porque quem é realmente servo de Deus, quem é nascido de novo, te fala, não blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você é nascido de novo, se você tem o Espírito de Deus na sua vida, jamais você vai blasfemar. Só o medo de você tentar querer blasfemar contra o Espírito Santo já fala ali que você não vai fazer isso. Porque a pessoa, para fazer isso, ele tem que ter um desprezo pelaquilo que é de Deus. Quando o homem tem um desprezo pelaquilo que é de Deus, então ele pode blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Ele tendo conhecimento de que a obra é de Deus, ele tem conhecimento que aquilo foi Deus que realizou, e ele agora se coloca na posição de atribuir aquilo que Deus fez ao diabo. Você que é servo de Deus, você que serve a Deus, se você vê um aleijado levantar, você vai o quê? Dar glória a Deus. Se você vê um cego ali, se você está contemplando ali um cego vendo, sendo curado, você vai dar glória a Deus. Se você está contemplando uma pessoa que está doente, sendo curado, restaurada a sua saúde, você vai dar glória a Deus. Você não vai dizer isso é do diabo, de modo algum. Mas aqueles fariseus, por inveja, sabendo que aquela obra era de Deus, eles atribuíram ao diabo. Jesus disse, olha, como que Satanás ele vai estar dividido contra si mesmo? Porque um reino dividido contra si mesmo, esse reino ele não prevalecerá. Uma casa dividida contra si mesmo não prevalecerá. Se Satanás está dividido contra ele mesmo, então como pode subsistir o seu reino? Então Jesus falou, olha, para a gente pegar aquilo que é do valente, primeiro tem que amarrar o valente. Então você entra e pega na casa aquilo que é do valente, senão você não vai conseguir. Então veja bem, irmãos, Jesus ele veio para fazer a obra de Deus, se manifestou para fazer a obra do Pai, e esta obra nós também devemos fazer em Cristo Jesus. E nós que somos servos de Deus, eu te falo com convicção, com propriedade, você não vai blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Você não vai blasfemar de modo algum, porque esse desprezo, essa blasfêmia só faz realmente quem tem desprezo por aquilo que é de Deus. Você mesmo sabendo que aquilo é de Deus, a pessoa ali despreza, a pessoa ali atribui ao diabo, e isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. E nós temos que ter esse entendimento. Deus nos chamou, Deus chamou a mim, chamou a você para sermos adoradores do Cordeiro, para adorar o Senhor em espírito e verdade, para ser homens e mulheres de Deus que buscam a face do Senhor e andarmos na presença do Senhor. E jamais blasfemaremos contra o Espírito Santo. Espero que tenha te ajudado de alguma forma, que possa você ter tirado alguma dúvida. Eu sou o pastor Newton Jardim e quero sempre estar trazendo uma palavra para você. Toda segunda-feira eu estou colocando um vídeo no YouTube. Se inscreva para você poder receber vídeos novos. Deus abençoe, te dê paz e alegria no seu coração, em o nome do Senhor Jesus.